Olá, sejam bem-vindos. Hoje é tiro, porrada. E vocês acionem aí, entendeu? Um modo masoquista, porque hoje, ó, hoje é pra gente acordar. A gente vai expulsar um demônio da nossa alma hoje chamado burrice, porque se a gente não tira ele, autoconhecimento não adianta, não funciona. A primeira coisa que eu vou começar a colocar aqui pra vocês é que quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala do caminho da individuação, quando a gente fala de saber quem se é, tá? A primeira coisa que tem que acontecer é o que eu vou falar pra vocês. Se isso não acontecer, não adianta. E é uma coisa muito simples. Na teoria é simples, tá? Mas que não acontece com todo mundo. E se isso não acontecer com você, você pode ouvir eu falar de autoconhecimento ou qualquer outra pessoa. Você pode ler quantos livros você quiser. Você pode fazer curso você pode se tornar psicólogo, você pode fazer curso de psicologia analítica, você pode fazer coaching, você pode fazer um ritual satânico no meio da mata, você pode fazer o que você quiser, que não vai adiantar. O máximo que vai acontecer com você é você sentir a sensação de quem chegou, de quem fez o caminho. Mas você não vai fazer o caminho. Vou dar um exemplo. É uma crônica, tá? Que agora eu me esqueci o nome de quem é a crônica, porque eu sou ótima pra nome, né, gente? Acho que eu só sei o nome da minha família e do meu cachorro. Vambora! É uma crônica aonde, o cronista fala sobre esse caminho do autoconhecimento. E ele diz que são dois homens que saem de um mesmo ponto, tá? Pra chegar em outro ponto, né? Que é igual pros dois. E os dois começam a trajetória. Um chega lá e fica esperando o outro. E aí ele espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada do outro chegar. Até que um dia o outro chega. E quando ele chega, o homem que já estava esperando vira pra ele e fala assim: pô, cara, chegou só agora, caraca! E aí o cara olha pra ele e fala: ué, mas você já estava aqui há muito tempo? Aí ele diz: aham, muito tempo, já estava aqui, já cheguei aqui há anos. Aí ele fala: ah, poxa, como é que você chegou tão rápido? E o cara conta como ele chegou como ele chegou rápido, e o cara pergunta: mas como é que você chegou? E aí começa a crônica, porque o cara que chegou devagar começa a contar. Ah, porque eu passei por aquele riacho, você viu aquele riacho? E conta o riacho, como é que o riacho era a coisa mais linda do mundo. Aí o outro fala: não, eu não vi. Ah, e aí depois eu passei por aquela colina, você viu aquela colina? Não, eu não vi. E aí a gente começa a perceber que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que querem individualização, autoconhecimento, querem fazer análise, querem fazer terapia. E aí eu vou dizer pra vocês: não é hoje pra amanhã, não é 3 livrinhos que você leu, não é meia dúzia de coisa que você aprendeu, ou 3 cafungadas que você respirou, meditou todo dia que você vai chegar. Não é assim. E tem um outro tipo de pessoa, que é aquela que vai sentir a sensação de tudo isso, mas não vai ter visto nada. Por isso que o nome dessa live hoje, o título é Ver não é enxergar. Porque enxergar é o que a gente precisa fazer para chegar no autoconhecimento. Por isso que eu falo para vocês, o objetivo do autoconhecimento da individuação é a tal da felicidade. A gente fala que é a consequência à felicidade. E aí eu coloco para vocês, o que é mais gostoso? Estar comendo um bolo de chocolate ou ter comido? É estar comendo. É o caminho que vai fazendo você ter individuação. E não é chegar. Então as pessoas, quando sentam aqui no meu sofá, para fazerem terapia, para tudo, elas querem acabar com o problema delas. Quando elas me falam que elas querem: eu quero acabar com o meu problema, eu falo: lá. Será que é o homem 1 ou o homem 2, né? Provavelmente é o homem 1 que chegou rápido, porque ela quer acabar. Ela acha que ela vai ter a felicidade quando ela acabar. Ela não senta aqui e fala assim: eu quero vivenciar o meu processo de cura. Aí é outra coisa, porque essa pessoa vai enxergar. Então, pra gente poder entender, como é que funciona enxergar e ver, a diferença de você enxergar e ver, vamos lá, gente. Quando é que a gente ganha consciência? Quando é que a gente aprende alguma coisa na vida? Quando nós temos um problema. Enquanto você não tem um problema, você não vai pensar em solução
nenhuma. Você não vai evoluir, você não vai ganhar consciência, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. O cara vai, né, o meu pessoal da Volkswagen vai criar um novo modelo para o Gol, tá? Um carro popular. Para eles poderem criar um novo modelo para o Gol, eles não podem simplesmente, vou botar um lacinho aqui, né? Eles têm que problematizar o Gol, ou seja, o que é que, tá, tem ali, né, no Gol que eu posso melhorar. Só que para eu melhorar alguma coisa, aquilo tem que ser um problema. E a partir do momento que existe um problema para mim, que aquilo se torna um problema para mim, eu vou buscar uma solução, que é o caminho, eu vou pensar e eu vou resolver esse problema, eu vou ganhar a consciência. Mas quando alguma coisa não é um problema para mim, não adianta eu saber da solução. É igualzinho para a escola. Quando você tem 14 anos e a professora vira para você e coloca uma equação de estequiometria para você resolver sobre reagentes químicos que você nunca usou na vida, nunca viu, não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo, vira para você e fala, resolva este problema. Para você aquela merda não é um problema. Então é um tipo de aprendizado que você vai pegar, saber, mas caguei baldes, eu nunca vou usar isso na minha vida. A não ser as coisas que eu perceba que são um problema pra mim. Do tipo, apagar uma fogueira. Eu não vou jogar água, eu sei hoje como é que se apaga um fogo. Porque em algum momento, de alguma forma, aquilo estava no meu mundo, aquilo também é um problema pra mim. Se as coisas não são problemas pra gente, a gente não aprende. Então, guarda isso, tatua aqui no teu braço, pega a canetinha e escreve. Para que eu ganhe consciência, aquela coisa tem que ser um problema para mim. Se não for um problema para mim, no way. Então a próxima tatuagem que você vai fazer na sua bunda, meu amor, na bunda não, que você não vai enxergar. Você vai fazer no seu braço, em vez de ser um on, uma flor de lótus, aquela porcaria, você vai escrever problema para mim. Arrumar problema é a solução da minha vida, tá? Porque é só assim que você começa a enxergar. Eu já dei um exemplo aqui em outras lives das crianças de comunidade que eu estava trabalhando, que elas não enxergavam o lixo que estava na porta da casa delas, né, que fedia na comunidade. Aquilo para elas não era um problema, porque elas estavam vendo, mas não estavam enxergando. Eu tive que tacar lixo na criança. Você mora num lugar que se chama de comunidade, mas é favela, tá? E aí que eles viram o lixo e falam, caraca! E aí aquilo se tornou um problema porque eu taquei lixo dentro da sala de aula. Por quê? Lá não era um problema. Então, vamos dar um exemplo. Agora parou aqui, eu vou pegar uma historinha pra gente poder entender, tá? Eu queria muito ter estado nesse momento quando isso aconteceu. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios, quando eles olharam aquilo acontecendo, porque eu já falei pra vocês que a caravela ficou uma semana no horizonte e os índios não viram. Porque quando que o índio ia pensar que do mar ia chegar algum troço? Never, nunca. Então eles não viram. Quando chegou a caravela com aquele tudo, que saiu aqueles portugueses todos com aquele cavalo, deve ter acontecido a seguinte situação. Quando eles olharam o navio, eles devem ter estranhado, mas não muito, porque eles têm canoas, né? Então, assim, eles já devem ter imaginado em algum momento, né, uma coisa dessa, porque eu consigo imaginar a partir daquilo que eu tenho, eu consigo, né, todos nós conseguimos imaginar, por exemplo, sei lá, entendeu? Um bicho imaginário, um unicórnio, porque você consegue, né, botar chifre em leão, você consegue criar, tá? Naquilo que você tem. Então, quando eles olharam a nau, a caravela, eles falaram, nossa, que doideira, gente, olha aqui, isso aqui é um iate de luxo, né, uma canoa luxuosa. Quando eles olharam o cavalo, que também não tinha aqui, eles já devem ter olhado e falado, um animal diferente, por quê? Tem animais, eu sempre tô encontrando um bicho estranho, eu na minha casa sempre encontro um inseto estranho. Eu acho que o pessoal de biologia, né, o pessoal que é da biologia devia fazer um estágio na minha casa, porque aparecem as coisas que eu falo, gente, vou guardar num potinho, só que eu sou cagada, então não vou botar a mão nunca, mas porque eu nunca vi na vida. Então, eles já havia olhado pro cavalo e falado, bichinho estranho, diferente.
Quando eles olharam as roupas dos portugueses, eles também deviam ter lá tanguinha, um paninho, sei lá, um tapa-sexo ou não, mas eles tinham, né, eles tinham, né, ornamentos, eles usavam colar, cocar. Então a roupa também não deve ter, não foi aquela coisa tão bizarra do tipo, caraca, né? Mas, meu amigo, imagina quando eles viram a porcaria do português arrancando o cabelo, tirando o cabelo fora, peruca. Meu irmão, eles já aventuraram aquilo e falaram, caralho, que porra é essa? Porque quando que eles iam pensar que o cabelo sai da cabeça? Que cara tem dois cabelos, que merda é essa? Isso eles nunca devem ter pensado na vida. E, meu irmão, o cara tirou a peruca. E aí eu imagino a cara dos índios assim, caralho! Tipo, meu Deus, que porra é essa? E aí o que acontece? A peruca naquele momento vira uma parada mágica, bizarra, vira uma parada... Nossa, aquilo exerce um fascínio. Aquela história de arrancar o cabelo exerce um fascínio. É igual o espelho, por isso que índio foi facilmente fascinado por um espelho. Quando que um índio ia imaginar um lago na mão? Tipo, caraca, quando que isso ia acontecer? Então, eles olharam para aquele negócio e aquele troço ficou mágico. Mais mágico ainda ficaram os portugueses. Porque os portugueses tinham aquela peruca, e aí eu devo imaginar, né, a peruca e o espelho, e o índio lá tentando, oh meu Deus, tipo, tocar na peruca, pegar no espelho. O português deve ter falado, caralho, ele gosta dessa merda. Tipo, e deve ter falado, você quer? E aí o índio, cara, foi ovários em chama, entendeu? Testículos ensandecidos. Ah, quero! E pegaram aquele negócio e amaram aquilo, ó. E aí o português virou um ídolo, porque você imagina uma pessoa que já vem com a peruca. Peruca já é uma coisa nova, a pessoa ainda vem com a peruca, que a pessoa é um deus, é uma coisa maravilhosa. Imediatamente o índio se põe pra baixo, o português está em cima, fácil domínio, e aquilo que é a peruca e o espelho, aquilo se torna mágico e eles vão querer aquilo. Só que o português, para fazer a peruca, problematizou a questão do cabelo. Ou seja, a peruca para o português surgiu por conta de um problema. Sei lá que problema é esse. A gente sabe que era piolho, tinha que raspar a cabeça, não interessa, mas igual o espelho. O espelho, ele não surgiu do nada. Ninguém um dia tá aqui e falou assim, criei um Shrubbles, olha. Não, você tem um problema e desse problema, na solução que você dá, você cria alguma coisa. Então, em algum momento, se olhar, sabe, botar a peruquinha foi um problema para quem? Para os portugueses. Só que para o índio, isso nunca foi problema. Ele nunca nem, né? Alguém já viu índio careca? Porque eu nunca vi índio careca. Então, assim, quando que ele ia pensar na peruca? Sei lá, entendeu? Ou no espelho. Então, assim, isso nunca foi problema pro índio, mas foi problema pro português. Aí o português evolui, aí o português pensa e o português cria alguma coisa. Então, vamos lá. Então, vão existir dois tipos de índio, tá? O primeiro índio é o índio que vai pegar a peruca e vai ficar igual criança, sabe? Igual pinto no lixo. Aí bota a peruca, tira a peruca, brinca com a peruca. A peruca é um fascínio, é uma coisa que ele quer. Só que a pergunta que eu faço pra vocês é, o que é que a peruca agrega na vida deste índio? Vou falar o português bem claro pra vocês. Porra nenhuma. Porque a peruca não é um problema pro índio, a peruca só fascina o índio, e o índio vai fazer o que com aquela peruca? Brincar. E existe outro tipo de índio. Detalhe, esse primeiro índio é o índio que vê a peruca. Ele vê, tá? O segundo tipo de índio é o índio que vê a peruca e ao invés dele ficar fascinado, ele olha para aquilo e fala, que porra é essa? E ele pega a peruca e começa a olhar, sabe, o que é isso, o que é feito, que material é esse? E aí ele começa a problematizar a peruca. Aquilo se torna um problema para ele. Então, ele olha, ele pensa, ele olha em volta, ele vê o que tem parecido, ele não acha o tecido da peruca, né, o material que faz a peruca. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai tentar ver o que é aquilo, e aí ele vai pegar o matinho, o matinho que tá ali do lado, vai colocar na cabeça, ele vai tentar fazer a peruca, ele vai tentar entender a peruca. E conforme ele vai tentando entender isso, o que é que vai acontecendo? O índio, que transformou aquilo em problema, vai começar a pensar,
no que aquilo, qual a função daquilo, o que aquilo faz. E talvez ele comece a olhar que existem índios que vão ficando com os cabelos mirradinhos, né? Que tem índio, que sei lá o quê. E aí ele comece realmente a dar uma utilização para aquela peruca, porque ele chegou na mesma coisa que o português chegou. De alguma forma, ele viu o problema que o português viu. E aí ele entendeu o que é aquela peruca. E aquela peruca para de ser fascínio na vida dele, faz ele enxergar alguma coisa e ele ganha consciência. Esse índio vai trazer o quê? Vai trazer evolução, vai trazer cultura para a sua tribo. Agora, os índios que só vêm não vão trazer porra nenhuma, tá? Porque eles não pensam, eles comem. Eles vêm, mas não enxergam, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui pra gente. Quantas vezes eu já entrei em casa de pessoas que não tem reboco na parede, que tem buraco no teto, que não tem um sofá para sentar direito, mas tem um carro na garagem que é uma Mitsubishi. Você fala, cara, você só pode comer merda, porque você não tem o básico, mas você tem um carro? É o índio. Meu irmão, você não tem, sabe, estrutura aqui na tua oca, sabe? Sei lá o que você não tem aqui, você não tem chão. E você quer um espelho? Você quer uma peruca? Gente, a gente faz isso o tempo todo. A gente não pensa. E quando eu falo pensar, é transformar alguma coisa em um problema. Quantas vezes... Uma vez eu já cheguei pra uma criatura que virou pra mim e falou assim, tia, né? Isso lá na comunidade, né? Tia, posso levar essa cadeira pra minha casa pra quando eu mexo lá no computador porque eu não tenho cadeira? Aí eu falei, vou ver pra você, vou arrumar uma cadeira pra você. E eu arrumei uma cadeira pra ele. Foi o maior arrependimento da minha vida. Porque quando eu fui entregar a cadeira na casa do menino, a casa do menino não tinha chão. E eu olhei aquilo e tinha um computador. Eu olhei e falei assim, querido, você não tinha nem que ter um computador, você tinha que ter chão na tua casa. Porque você quer ter uma roupa bonitinha, você quer ter um telefone legal, você é o índio com um espelho, meu irmão. Porque você não pensa. Por quê? O celular nunca foi um problema pra você, mas é um fascínio. Então as pessoas que não problematizam as coisas em si, não ganham consciência. Vou dar um exemplo aqui, ótimo. Se ter uma pessoa, por exemplo, tá? Deixa eu dar aqui um exemplo. A criatura vira e fala assim, ai, porque todo mundo me chama de agressivo? Porque todo mundo fala que eu sou meio assim. Isso não é um problema para ela. Ela tá relatando um problema que é para os outros. Ela acha que ela é um problema. Mas será que aquilo é um problema para ela? Será que ser agressivo é um problema para ela? Se não for um problema para ela, ela não vai pensar sobre o que é agressividade. Por quê? Porque ela vai querer chegar, é aquele homem que eu falei do primeiro, ela vai querer chegar primeiro aonde? No lugar, ao invés de andar no caminho. Ela não para pra pensar, peraí. O que é agressividade? O que é do ser humano? Foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Que eu coloquei, que eu postei isso ontem. Eu falei, a gente quer ajudar o outro, tá? Só que ajudar o outro não é um problema pra mim. Quando você começar a se incomodar de ajudar os outros e os outros não entenderem ou não compreenderem ou quando aquilo se tornar um problema pra você, aí você vai começar a pensar o que é ajudar o outro. Aí você vai filosofar. Aí você vai pegar e você vai chegar no mesmo pensamento que eu tive naquele post, que você não pode conhecer o outro. E se você não pode conhecer o outro, como é que você vai fazer bem ao outro? Então, isso é impossível. Então, o que me resta fazer? Resta eu ser eu e dar o direito do outro ser ele. E se o outro virar pra mim e falar, não gostei, eu não vou me culpar, meu amor, porque eu não sei quem é você. Eu vou olhar e falar assim, desculpa. E vou negociar, vou me relacionar, mas eu não vou me culpar por uma coisa que eu não posso me culpar. Mas eu vou pedir desculpa se eu tiver que pedir. Vou entender, vou dizer, nossa, isso te ofende? Desculpa. Pronto, acabou. Agora, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Não vou ficar pensando no que ele seria, porque isso não funciona. Então, isso é um problema. E quando eu problematizo as coisas, é aí que eu falo pra vocês, isso é pensar. Quando eu problematizo as coisas e elas são um problema para mim,
E não é um problema que eu tô vendo na boca do outro, mas é um problema pra mim. E problema não é porque me incomoda ou me chateia do outro falar. É porque eu percebo que tem uma incoerência em mim. Problema é isso, gente. Problema pede uma solução. Problema é um conflito. Problema não é uma chateação. Quando a pessoa vira pra mim e fala assim, é porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu falo, Não, e eu medito pra ficar mais calma. E eu falo, Não, e me faz bem. Cara, será que ser agitada é um problema pra você? Ou será que você tá comendo isso dos outros? Porque, eu vou dar um exemplo pra vocês. A minha natureza é assim. Eu sou uma pessoa que eu medito pensando, fazendo, lendo, falando. Eu não sou uma pessoa quieta. Eu falo rápido. Tudo que eu faço é rápido. Eu não sou imediatista porque eu sou ansiosa. Não, mas eu vivo bem assim. Isso sou eu não consigo ser diferente, porque eu tô pensando numa coisa aqui, eu já tô linkando com outras coisas. Cristiano, isso te incomoda? Não. Isso tira o seu foco? Não. Isso é um problema pra você? Não. Não é, isso sou eu. Então, por que é que eu como coisas dos outros? Quando eu como coisas dos outros e comer essas coisas me incomoda, quando eu fui meditar, começou a me incomodar. Aí eu falei, meditar é um problema pra mim. Aí o que eu fui fazer? Virei para o Luiz Mário, que foi quem me ensinou a meditar. Falei, Luiz Mário, por que meditar é bom? E ele foi falando, eu falei, onde é que você leu isso? E aí eu fui estudar. E aí eu passei 4 anos estudando filosofia indiana. 4 anos, porque se você quiser entender a Índia hoje, não leia essa porcaria de livro, porque eles dividem uma coisa que não dá pra ser dividida, porque na Índia, filosofia, religião e ciência é uma coisa só. Pra você entender isso, você tem que entender o processo histórico do continente indiano, como se formou o continente. Não adianta você ler yoga, porque para você entender yoga, você tem que entender o jainismo. E o jainismo é o começo da filosofia, porque lá eles não separam, eles agregam. O processo é completamente outro. E aí vem uma pessoa e fala que eu não sei o que é meditar. Vai catar um coco no meio da esquina, tá? Então, assim, é aí que você pensa, porque meditar para mim foi um problema e eu precisei ir estudar. Então eu estudei profundamente quais são os 4 tipos de meditação, da onde ela vem, do jainismo, né, dos Vedas, dos Upanishads, do budista, do yoga, do tantra e por aí vai. E isso foram 4 anos para resolver um problema. Então, eu preciso saber o que é um problema para mim. Eu preciso problematizar as coisas e saber se elas realmente são problemas para mim e o que é. Senão, eu vou ser o índio tapado. Que vai, legal. É aquela pessoa que quer resolver os seus problemas porque ela quer chegar na paz. Mas você, quando chega na paz, acaba, meu amor. Não tem mais nada, é chato chegar na paz. O legal é você estar aprendendo no caminho. O legal é você estar, indo ali no processo e descobrindo coisas sobre você. Você tá olhando, você tá se mastigando, sabendo. Isso é maravilhoso. Agora, você só faz isso quando as coisas viram um problema para você. Enquanto elas não são um problema para você, você vê, mas não enxerga. E muitas das vezes, esse é o maior problema na terapia. Às vezes senta uma criatura aqui, onde ela está dizendo que o problema é X, e a gente está vendo nítido que o problema dela não é X, é Y. Por quê? Porque quando ela fala de X, ela imediatamente cai em Y, e ela não está vendo. Por quê? O problema, o que ela está chamando de problema, não é um problema para ela, é problema para os outros. E o problema dela então é o quê? Os outros, e não essa situação. Quando você começa a se tornar um índio pensador, gente, a vida muda. E aí a gente para de ter uma coisa chamada assim, opinião, que é outra coisa, aliás, que é o mal da nossa sociedade hoje, porque todo mundo pode ter uma opinião. E é legal ter uma opinião. Só que as pessoas esquecem que opinião não é conhecimento, não é saber. Opinião vem do índio que vai dar uma opinião sobre o espelho, mas aquilo não é um problema pra ele, ele não viu aquilo, ele não pensou sobre aquilo, ele não foi buscar sobre aquilo. E aí ele começa a opinar. Porque ele acha legal, porque ele acha. E hoje a gente vive num lugar onde achar alguma coisa é maravilhoso, principalmente na internet. Na internet o que tem de gente que acha, nossa,
A vontade que dá é de falar assim, Deus, pelo amor de Deus, você quer acabar com o mundo? O momento é esse, cara. Taca logo o meteoro, porque puta que pariu. E aí você vê que as pessoas acham, mas não problematizam. Então, quando elas começam a dizer o que elas acham, facilmente, tá? Elas viram, às vezes, um fenômeno e você vê que é um fenômeno vazio. Tipo, você fala, cara, o que é? Acho. Achar não é saber. Quem acha, não sabe. Quem sabe, não precisa ficar dando testamento dizendo que sabe. Como assim? Quando você acha alguma coisa sobre alguma questão, quando alguém acha diferente, ou quando alguém sabe alguma coisa que não é aquilo que você acha, você precisa comentar, você precisa dizer o que você pensa, você fica nervoso, você precisa falar, você precisa se autoafirmar o tempo inteiro. E é isso que a gente vê o tempo todo, não só na internet, mas o tempo inteiro, né, por aí. É a pessoa achando, opinando, falando, ao invés de ela chegar e falar assim, peraí. Por que isso aqui me afetou? Problematiza. Por que isso é um problema pra mim? O que é isso? Entra, vai estudar, vai ler, vai buscar. Mas as pessoas querem ler um livro e querem sair iluminadas. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não adianta isso acontecer. Tem um processo, tem um caminho. Cristiane, mas esse caminho é demorado? É demorado. Ele exige de você esforço, responsabilidade, que é o que as pessoas não querem ter, competência, inteligência, visão, pensamento, ter a coragem de problematizar as coisas. E as pessoas não querem isso, elas querem chegar, elas querem acabar, elas querem dizer, elas querem saber, elas não querem caminhar. Porque isso é realmente para poucos. Esse caminho é para muitos poucos. É um grupo completamente seleto. E se você for buscar em todas as pessoas que são pessoas mais conscientes, que fizeram esse processo, quando você pergunta para elas como elas chegaram ali, a primeira reação delas é uma trava, porque elas pensam, é um longo caminho. Sabe? É um longo caminho. E se você quiser saber como é que se torna, né? Como é que são essas partes do caminho, ou seja, isso você pode saber, tá? Porque isso tá dito pra gente, né? Você pode ler através da mitologia. Aliás, a mitologia é o melhor mapa que você tem para saber o caminho do aprendizado, o caminho de criar consciência. Tá aí na mitologia. A mitologia já tá aí, ó, há milhões de anos. E na história dos deuses estão todos os processos de nascimento, ganhar consciência, esse processo de problematizar. Então, quando eu vou estudar, por exemplo, a mitologia, ou quando eu vou estudar, por exemplo, né, a cabeça de uma pessoa, né, o pensamento de alguém, não adianta eu estudar só o que aquela pessoa está dizendo. Eu tenho que entender por que aquilo virou um problema para a pessoa. E aí, se aquilo é um problema para mim também, e problematizar na minha vida, para eu poder seguir o fluxo do pensamento. E a mitologia traz pra gente exatamente todos os passos de como você faz isso, como é que começa, como é que você percebe, porque a grande questão da nossa sociedade é que quando o problema começa a aparecer, meu bem, tem 190 mil pessoas que vão te dar de mão beijada uma solução fácil. Mas tem muita gente que vai fazer isso. Aliás, é o que a sociedade aprendeu a fazer. Dar uma solução fácil. Eu vou te dar um remédio, eu vou te indicar um médico maravilhoso, eu vou te indicar um despacho ali, uma umbanda, eu vou te indicar um alinhamento de porra, não sei lá do que você vai alinhar, eu vou te indicar um não sei o que, eu vou te indicar um não sei o que lá. Mas ninguém te indica pensar, né? Ninguém vira pra você e fala assim, então pensa aí, amor, frita. Ninguém faz isso, né? Porque as pessoas, é o que eu falo pra vocês, não querem pensar, elas não querem o caminho, elas querem chegar. E aí acontece o que eu comecei a falar no começo aqui da nossa live. Quando você encontra alguém que caminhou de verdade, você começa a descobrir que você jogou tempo fora. Que você ficou 10 anos esperando o outro chegar e não saiu do lugar. Que você gastou o seu tempo querendo sentir, mas não se tornou. E sentir, qualquer um sente. Qualquer um sente. Qualquer técnica faz você sentir. Qualquer ritual faz você sentir. Qualquer remédio faz você sentir. Qualquer acolhimento faz você sentir. Qualquer boa palavra faz você sentir.
Isso aí qualquer um faz. Agora, se tornar, amor, só o Satanás faz você fazer isso, tá? Quando ele pega o tridente, enfia em você e fala assim, pensa, problematiza. É a história do índio com a peruca. Aquilo pro índio foi o Satanás na cabeça dele. Haha, peruca, pensa aí. E aí ele começou, meu Deus do céu, mas que porra é essa? E aí ele foi observando e pensando. As pessoas que ganham consciência, que se tornam inteligentes, que são gênias que a gente fala, elas têm problemas. E não é um, não. São muitos. Elas veem muito problema e muita coisa. E o problema, quando elas veem nos outros, nas pessoas, elas começam a falar, se eu tô vendo tanto problema fora, é porque o problema não tá fora. O problema tá dentro, porque eu projeto. Então, aquilo se torna um problema pra mim. Então, vou dar um exemplo aqui pra você. Hoje eu vi uma mulher que virou pra mim e falou assim, você tá indo morar fora, né? Que legal. Ai, que máximo. Ela falou, eu também queria, porque assim, eu odeio o Brasil. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você odeia? Ela falou, odeio o Brasil, porque aqui o brasileiro não respeita nada. A minha vontade foi de olhar pra ela e falar assim, e a senhora? A senhora, por favor, a senhora por acaso anda na pista da esquerda a 60, quando a velocidade máxima é 80 e tem gente querendo andar rápido e a senhora não passa pra direita? A senhora faz isso? A senhora para rapidinho o seu carro na rua quando tem uma placa no meio da tua fuça com um E e 2 riscos assim, pra senhora não parar rapidinho só pro seu filho ir pra faculdade? Ou você pede pro seu Uber parar ali enquanto ele pode entrar dentro do estabelecimento onde a senhora tá pra poder te pegar? A senhora faz isso? A senhora por acaso procura sempre, né, a melhor oportunidade no trânsito, na fila? A senhora faz isso? A senhora faz? Então é melhor a senhora não ir pro exterior não, porque a senhora vai foder o exterior. A senhora vai acabar com o país. A senhora vai ser uma praga lá dentro. Porque você vai lá para usufruir daquilo que você não tem consciência. Mas eu fiquei bem quieta, mesmo porque eu tava dentro do carro com ela, né? E ela estava fazendo exatamente o que eu tava com vontade de dizer. Aí eu fiquei bem quieta, olhei pra ela e falei, Porque se você pensar por um idiota, o idiota continua sendo idiota. Mas talvez não é nessa vida, porque ser brasileira não é um problema para ela, é o problema dos outros. Os outros não respeitam, os outros não sei o quê, os outros patatá. E ela? Então o dia que a senhora conseguir integrar aí o brasileiro e o estrangeiro dentro da senhora, entender que o brasileiro não é totalmente ruim, ele tem uma parte boa quando ele não faz essa merda, porque quando ele inclui com a outra coisa, o dia que a senhora conseguir fazer isso, a senhora pode morar onde a senhora quiser, a senhora pode morar inclusive, meu bem, no Alasca, a senhora pode morar com os pinguins, né, na Antártida, a senhora mora onde a senhora quiser, até na casa do... Mas... enquanto isso não acontecer, meu anjo, pra qualquer lugar que você for, você vai ser o quê? Uma praga. Você vai ser uma baratinha que a gente vai ter vontade de, matar, né? E aí a gente vai rezar pra aquele país que a senhora quiser ir, fazer um processo de visto bem difícil pra senhora não poder passar, porque se a senhora for, a senhora acaba com o país. E é exatamente isso. Então, enquanto não tenho problema, eu não tenho consciência. E o problema não pode estar no outro. O problema tem que estar em mim. Eu tenho que pensar. Eu não posso virar e falar assim, achei isso lindo, achei não sei o quê. Eu acho, essa palavra acha, ela vai cair do teu vocabulário agora. Você não acha mais porcaria nenhuma. Quando você começa a achar alguma coisa, você fala, peraí que eu vou dar uma olhada. Né? Eu gosto muito quando eu vou, né, quando eu converso com amigos meus que são médicos, eles viram e falam assim, sabe o que eu acho mais absurdo, Cris? É quando eu dou um diagnóstico pra alguém, a pessoa vira e fala assim, eu acho que não é isso. A vontade que eu tenho é de chegar pra ela e falar assim, a senhora estudou? A senhora por acaso é especialista nisso? A senhora fez os 10 anos que eu fiz de faculdade, mais os 3 de não sei quantos de residência? A senhora tem noção do que a senhora está falando? A senhora pode não ter gostado do diagnóstico. Agora, achar, a senhora não tem competência para achar. A senhora fica bem quieta. Porque a senhora está dando um atestado de burrice. Não é dos poucos não, é dos grandes. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente acha. Então, achar não é legal. Você vai problematizar, pensar, estudar. E se você não tem capacidade para ser médica, né, porque você não vai à faculdade, né? Cristiane, então como é que eu vou achar um diagnóstico? Você não vai achar um diagnóstico. Você vai descobrir que quando você não sabe alguma coisa que o outro sabe, você vira discípula. Isso é humildade. O que é isso? Você abaixa o facho e fala, por quê?
Mas como que o senhor fez isso? Me explica. Por que esse diagnóstico? Por que não sei o quê? Sabe, pede pra ele te explicar, pede pra ele te falar, pede pra ele, né? Porque o Google, na mão de índio que pensa, é maravilhoso. Na mão de índio que gosta de ter espelho e peruca, é uma arma letal pra ele. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Pegar o achar, guardar aqui do lado, não é legal, tá? Deixa eu achar aqui. E começar a pensar, refletir. Gente, isso dói? Dói. Dói. Dói bastante. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Que é uma dica que, bem, que eu, né, acabei aprendendo, né, dentro desse processo todo. Se tudo que você faz na sua vida, tudo, desde o momento que você nasce até a tua morte, a única coisa que você faz na sua vida é resolver problema, ou seja, é ganhar consciência, é você sempre ir pensando, é você fazer o processo de individuação, é você vir a ser quem você é, vai estudar o que é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai estudar sobre como que esse processo acontece. Por que é que ele acontece? Ah, eu não vou fazer faculdade de psicologia. Não precisa fazer faculdade de psicologia não, meu bem. Existem milhões de maneiras de você fazer isso. Aliás, isso, na minha opinião, isso deveria ser dado na escola. Você entra na escola, você tem matemática, português e o quê? Vida, psicologia, psique, quem é você? Porque a gente sai de lá sabendo fazer a conta, não sabe de lá, né? Não sabe saber o que é ansiedade, né? Por que eu sinto as coisas. Não sai aprendendo a ter um pensamento crítico. E aí, pra gente poder fechar, eu vou contar pra vocês quando é que isso aconteceu na minha vida, quando é que eu aprendi o que era pensamento crítico. Foi meus 3 anos de idade. Foi quando estávamos lá, felizes e bem contentes, no Natal, e eu tinha pedido aquele maldito pesca-peixe, né? Aquela porcaria verde, ficava rodando aqueles peixinhos querendo pegar a vara. E aí minha mãe virou e falou assim, né? Deu todos os presentes, acabaram os presentes do Natal, ficou faltando só o pesca-peixe. Eu comecei, mãe, cadê meu pesca-peixe? Minha mãe virou e falou assim, calma, calma. E no que ela falou calma, eu percebi um movimento, né? A gente fazia, né, o Natal na casa, né, na sala de música da minha avó, e era uma escada que descia, então aqui tinha o corredor. Eu olhei no corredor que tinha uns matos, vi um movimento, vi minha prima que nunca passou o Natal com a gente, porque ela era da família da minha mãe, e a gente estava na família do meu pai, o meu primo, e daqui a pouco vem o Papai Noel com presente, ho, ho, ho. O meu irmão parecia pinto no lixo. Quando aquela criança viu o Papai Noel, acho que ela se urinou toda, sabe? Ah, feliz da vida, né? Foi uma loucura. Quando eu vi o Papai Noel, a primeira coisa que eu bati o olho e vi, eu falei, porra, ele tem uma barba igual o cabelo da minha Barbie. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu pensei imediatamente, gente, mas não existe barba igual o cabelo da Barbie. E aí eu vi minha prima, aí, meu bem, eu já linkei. Ele deu o presente pro meu irmão, quando ele deu o meu presente pra mim, eu segurei, o nome do meu primo é Rubens, né? A gente chamava ele de Rubão. Eu segurei o pesca-peixe e falei, Rubão, por que você tá fazendo isso? Minha mãe, cala a boca, Cristiane, cala a boca, né? E aí, ali o Papai Noel morreu pra mim aos 3 anos de idade, né? E depois disso, eu fui aprendendo a pensar. Porque meus pais não têm faculdade, mas o meu pai, uma vez eu pedi pra ele consertar um secador de cabelo meu, ele fez um lança-chamas. Primeiro que ele pegou o secador e falou assim, não sei consertar isso aqui não, filha, deixa eu ver. Ele abriu o secador, olha o que ele falou pra mim, né? Ele olhou e viu. Ele falou exatamente isso pra mim, porque ele consertou o secador e quando ele me deu, que eu liguei, quando eu olhei pro secador, tinha um negócio vermelho dentro dele, uma coisa pegando fogo. Eu falei, pai, olha, o secador está com problema. Ele, não. Eu aumentei a resistência, porque eu fiz uma conta aqui e vi que você demora muito tempo secando cabelo. Então eu aumentei a resistência pra você secar mais rápido. Quase que eu falei, obrigado, pai, ficar sem cabelo também, porque agora parece um dragão na minha cabeça. Mas foi maravilhoso. E eu perguntei pra ele, pai, se você nunca consertou um secador de cabelo, como é que você consertou o secador? Aí foi que ele falou, filho, eu não sei. Eu abri e vi. E eu entendi. Sabe, aqui nenhum espírito baixou nele. Porque desde que ele tinha uns 14 anos dele, pequenininho, né? Eu perguntei pra ele, como é que você aprendeu elétrica, pai? Ele virou pra mim e falou assim, quando eu tinha meus 14 anos, eu assinei uma revista que ensinava a gente a fazer um rádio com uma pedra galena. Olha o interesse da criança de 14 anos. Ele queria saber como as coisas funcionavam, o que estava acontecendo por trás delas. Então, por essa razão, ele via. E ele fez isso comigo e com meu irmão a vida inteira. Deixa de ser burro, deixa de ser burra. E ele perguntava, por que é assim? E a gente tinha que pensar. Então, gente, aprender a pensar é aprender a problematizar aquilo pra você.
O secador meu foi um problema pra ele. Quando foi um problema pra ele, ele falou, por que eu não tô entendendo? O que é isso? E sei lá o que ele fez que ele consertou. Então, gente, ganhar consciência é criar problemas. Então, criem problemas, mas pra vocês. Que isso seja uma questão pra vocês e não na boca do outro. E não para o outro. Agora, se é um problema para o outro e ao mesmo tempo isso também é um problema para você, aceita isso e problematiza isso em você. O que o outro acha, resolveu, né? Eu posso até usar para ver se funciona, mas isso é você. Então, a gente precisa trabalhar essa questão, né, de problematizar. Então vamos para as perguntas agora. Li um post de Bert Hellinger dizendo que um homem que não quer ser pai faz uma relação acabar. Estou problematizando, mas não concordei. A ideia aqui seria pensar sobre o significado de paternidade. Bem, vamos lá. Aqui eu vou pegar Jung aqui, né? Eu vou juntar um Jung. Um homem que não quer ser pai, né? Ele pode ser duas coisas. Uma, ele pode realmente não gostar de criança. E aí tudo bem, né? Não gostar de não querer ter filho, querer ter a liberdade dele, tudo bem. Mas agora eu vou pegar o que você falou e eu concordo. Pensar no significado de paternidade, porque paternidade é você ter a coragem de botar qualquer coisa sua pra fora. E pra isso você tem que problematizar, criar a sua solução e botar pra fora. O cara que às vezes não consegue ser, né, não só ser pai, mas não consegue ser um bom profissional, né, ou um bom esposo, ou alguma outra coisa, essa pessoa não problematiza isso pra ela. Ela não consegue botar pra fora o que ela é. Ela tem problemas de individuação, de autoconhecimento. Então é um fato, né? Bert, ele bate bem nessa tecla e eu concordo, né? E ao mesmo tempo, ele coloca aqui pra gente, né? Jung vem, acho que, dando essa base, né? Que é o que você falou aqui. Adorei, Cris, de você colocar, né, o significado da paternidade. E é isso mesmo. A gente não problematiza as coisas. Então a gente não traz elas pra dentro da gente. Porque quando eu problematizo a paternidade, eu vou ter que me relacionar com a paternidade. Eu vou ter que ver se eu funciono sendo pai de criança, pai de adulto, pai de cachorro, pai do meu trabalho, pai do quê? Pai do meu eu. Como é que é isso? Na liberdade, na dependência ou não? Eu não pego a paternidade, não como, não metabolizo, isso que é problematizar, não misturo com o meu eu e falo, aqui, pronto, eu sou pai assim. E aí, quando isso não acontece, gente, tchau consciência, tá? Pão e bênção. Problematizar igual a pensar, igual a enxergar? Problematizar igual a pensar, igual a enxergar? Sim. É a mesma coisa, por isso que a gente fala. E é por isso que a gente vai encontrar em várias parábolas, né, em vários ensinamentos, a questão de ver como a questão de consciência, né, na verdade é o critério para você adquirir consciência. Você tem o terceiro olho na filosofia indiana e você também tem, né, os olhos de ver na mitologia cristã, no ensinamento cristão. Né? Quando você vai ver, por exemplo, na mitologia de Hera, quando você pega uma Hera, você vê que Hera, o símbolo de Hera é o pavão. O pavão tem vários olhos e é ela que protege as uniões, que protege com que as coisas não se, né, com que os opostos não se desagreguem. Ela vai gerar problema na tua vida, tanto que é ela que persegue todas as amantes de Zeus, filho de Zeus, tudo que Zeus faz. E Hera vai te perseguir cada vez que alguma coisa não for um problema pra você, tá? E a gente também tem que pensar o seguinte, gente, aquilo que é problema pra gente pode não ser para o outro. Se eu percebo que é um problema pra mim, mas não é para um outro, e eu percebo que às vezes isso ia ajudar na vida do outro, a única maneira de eu fazer o outro ganhar consciência não é chegando pra ele falando, não sei o quê. Não, é fazendo ele perceber que isso é um problema pra ele. E isso, você aprende aonde, meu amor? Você aprende vendo aquele seriado que os nossos pais viam, chamado Jornada nas Estrelas, que tem o Spock, né? Que tem aquele HAL, né? Aquela coisinha com a mão. Que eles falam o seguinte, a lei do universo é assim, quando um país superior quer ajudar um inferior, qual é a lei? Eles não podem aparecer, eles não podem solucionar o problema, eles têm que criar uma situação aonde o próprio habitante vai encontrar a solução, né, problematizar aquilo, ele vai encontrar a solução e ele vai resolver o problema dele. Então ele tem que problematizar. Então se você quer educar alguém, se você quer ajudar alguém, é criando problema. Foi o exemplo que eu já dei pra vocês aqui. Quando eu quis ensinar as crianças a não tacarem lixo no chão, eu falei uma vez, elas não entenderam. Eu falei 2 vezes, elas não entenderam. Então de duas uma, ou são surdas ou estão fingindo demência.
ou não estão enxergando. Então, eu fiz o quê? Taquei lixo nelas. E falei, vamos ter aula no chiqueiro, vocês são porcos? Não somos não, tia. São porcos sim. Eu tô falando 2 vezes pra vocês, há 2 semanas pra não tacarem a porcaria do lixo no chão, e vocês estão tacando. Então, vocês são porcos. E aí você problematiza a questão. E aí isso é um problema pra elas agora. Ter aula no lixo, tava fedendo a sala, aquilo é um problema. E aí elas começaram a pensar no lixo, porque elas enxergaram. E aí, linkando com a realidade delas, elas enxergaram que aquilo acontece na casa delas. Aí aquilo virou um problema e imediatamente não jogar lixo na rua se tornou a solução. Só que eu preciso fazer elas enxergarem que elas não veem. Porque ninguém ganha solução se não enxergar. Sabe aquela frase, você não se enxerga não? Não. Se você se enxergasse, a gente seria individualizado, né? Então a gente não se enxerga mesmo. Como consigo separar o que eu sou enquanto incômodo sentido de estar tomada por um complexo, uma sombra? Bem, gente, se a sombra te toma, se um complexo te toma, ele é você, tá? Ele é uma parte sua que você rejeita. E ele vai gerar esse incômodo? Vai! Então, ser aquilo pra você, que é o que tá na sombra, é o teu problema. E aí você vai ter que começar a pensar sobre aquilo que é a tua sombra. Então, se ser agressivo pra você é um problema, por favor, vá pensar na agressividade. E aí, se você for usar mitologia, mais uma vez, e for pegar um mito de Ares e de Afrodite, você vai descobrir como que você consegue agredir sem sentir culpa. Porque agredir é uma coisa que você tem que aprender a fazer. O seu corpo faz. O seu corpo entrou uma poeira no nariz, meu bem, vira meleca. E sufoca a poeira, tá? Então, assim, eu tenho que aprender a dar limite, a limitar. Eu tenho que aprender a fazer isso. Quando eu não sei fazer isso, vira violência ou vira passividade em excesso. Eu tenho que aprender a fazer de uma forma equilibrada que não agrida, mas que gere, mas que estabeleça o limite. Então, vai estudar a porcaria da mitologia, mas problematiza a agressividade. Se a minha sombra é medo, eu tenho que problematizar o medo. Ou seja, por que que tem medo? Por que que ter medo é um problema? Cara, por que que eu não posso conviver com medo? E aí você vai refletir sobre isso. Vamos buscar, vamos ler, vamos aprender. Não adianta falar, não é um problema, pronto, eu posso ter tudo porque eu sou o todo. Não resolveu o teu problema. Porque eu já falei pra vocês, pensar, leva tempo. É igual você fazer digestão. Ninguém aqui é pato, amor. Comeu, cagou. Ninguém faz isso. Você come. Homens são assim, né, gente? Mulher, a gente tem problema de intestino preso, né? Algumas, né? Outras não. Né? As mais assim. Mas enfim. Ninguém é pato, come e caga. Então você come e digere, metaboliza. Se você não pensar, não ler, não refletir, não problematizar, não perceber que não tá resolvido, quando a pessoa vira e fala assim, não, mas eu me aceito, eu sou assim. E ela vira e mexe, dá patada nos outros e recebe um feedback errado e fala assim, não, mas eu me aceito, dane-se os outros. Ela não tá equilibrada, ela tá louca. Porque ela simplesmente saiu do 6 e foi pro meia dúzia. Ela atravessou a rua, sabe? Ela falou assim, era um problema, agora não é mais. Só que ela não pensou, gente, porque problematizar naturalmente exige uma busca de solução, exige o pensar que eu falo pra vocês. E o pensar não é achar, não é nas coxas, não é de um dia pro outro, não é assim. Você precisa mastigar, saborear, flertar, aquilo tem que ser uma coisa que na tua cabeça, que vai surgindo, né, que vai geminando, que vai criando, senão não funciona. Você tem que ser intenso, você não pode enfiar o dedinho no dedal e achar que tá fazendo um mergulho de apneia no mar. Você tem que mergulhar, e para fazer apneia você tem que treinar. Então você tem que ler uma coisa e sai, ler outra e sai, e vai digerindo, e vai fazendo, até uma hora que você vai descobrir como é que faz isso aqui, ó, tum! E aí, os problemas vão passar a serem solucionados mais rápidos, mas você não vai perder o sabor do caminho, mas você vai entender como faz isso, que é bem diferente. Mas se você não treinar pra fazer mergulho de apneia, meu anjo, aí você quer moleza, e aí tu quer moleza? Senta no pudim pra tu ver como é que é, gostoso e mole. Então a empatia só existe de verdade quando passamos pelo mesmo problema do outro? Como exercitar a empatia sem passar necessariamente pelo problema do outro? Gente, eu vou contar uma coisa que eu não queria, mas eu vou dizer. Empatia não existe, tá, anjo? Não existe, não existe. Como assim não existe? Porque eu não posso conhecer o outro. Porque pra eu conhecer alguém,
que acontece? Eu tô com a minha cabeça e né, a minha psique tá dentro da minha cabeça. Ela não pode sair da minha cabeça. E a minha psique é o que vai ser responsável por problematizar, conscientizar, né, e dar um sentido para aquilo. Então, tudo que eu olho no mundo, eu vou olhar com a minha psique, que é única e própria. Eu não posso olhar o outro com a psique do outro. Então, significa que quando eu olho o outro, eu acho coisas dele. Eu acho que ele é assim, eu acho que ele sente isso, eu acho que ele faz isso, eu acho. Eu só posso vivenciar o outro na integralidade, na realidade das coisas, quando eu paro de achar e falo, eu não sei, esta porra não existe, o que eu vou fazer? Ser eu, com tranquilidade. E ao outro, eu dou o direito de ser o outro. Aí eu passo a enxergar o outro. Aí eu passo a poder conhecer o outro, porque o outro começa a me dar a resposta que é dele. E eu passo a ser eu, porque quando eu ajo achando aquilo que eu acho do outro, eu também não sou eu. Então eu não tô sendo justa nem comigo e nem com ele. Então aquela resposta que tá vindo dele, eu não vou entender nunca, porque eu não tô na minha integridade, eu não tô no meu centro. Eu tô sendo alguma coisa que às vezes eu não sou, porque eu acho que o outro quer isso. Então eu não me mostro realmente pro outro como eu sou, e também o outro não me vê e eu não vejo ele, porque eu me sobreponho nesses meus achismos. Então, gente, para viver a empatia, você tem que viver a simpatia por si mesmo, o amor por si mesmo, para você falar, cara, eu não tenho a mínima ideia do porquê que o outro berra, do porquê que o outro grita, do porquê que o outro, né, estapeia as coisas. Eu não sei, mas eu vou agir da minha forma. Eu não faço isso, ou eu sou assim. E depois eu converso. Aí tem o que a gente chama de relacionamento, troca. Cara, por que você faz isso? Ah, eu faço isso porque me irrita. Por que te irrita? Por conta disso. Tá. E aí amanhã eu vou fazer alguma coisa pro outro que vai irritar o outro, ele vai espancar a parede, sabe o que ele vai fazer? Só que eu não posso não fazer achando que qualquer coisa irrita ele, porque eu não sei o que irrita ele. Nem ele sabe se ele não tem autoconhecimento. Então, assim, eu só posso ser a mim próprio. E quando eu sou a mim próprio, quando eu sou eu mesmo, eu tô sendo justo comigo e eu dou a oportunidade do outro ser ele, porque eu paro de achar, tiro minhas projeções, guardo e abro meu olho para observar e falar, quem é você? E aí, gente, as pessoas que param de considerar esse outro e passam a se considerar, deixando o outro ser quem ele é, são as pessoas mais interessadas nos outros. São as pessoas que mais amam os outros, que mais consideram os outros, porque olham pra ele e falam assim, pode ser você e eu acho você interessantíssimo, porque como eu não te conheço, você pra mim é sempre um mistério. Então eu nunca perco o interesse em você. Eu quero te conhecer, eu quero saber o porquê, eu quero entender. Cara, isso muda tudo. Isso é empatia. Deveria ser, né? E não o se colocar como a gente pensa. Como problematizar uma separação muito difícil? Como problematizar uma separação difícil? O problema não está na separação. Ou até pode estar, né? A gente pode pensar onde está o problema. Se o problema está no ato de separar, você vai pensar por que separar é um problema. Por que não pode se separar? Por que as pessoas são obrigadas a ficar com a outra a vida inteira? Isso vai depender muito da constituição psicológica da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que suga as outras e que metaboliza e que se transforma com um relacionamento com as outras, ela vai dificilmente, ela vai conseguir ficar com uma pessoa o tempo todo. Essa pessoa, a maneira dela talvez ver o relacionamento é em troca. E qual o problema? Agora, se ela é uma pessoa que aprende com uma pessoa, porque, né, ou ela suga de uma outra forma, ou ela metaboliza de uma outra forma, ela pode ficar casada a vida inteira, porque num período de uma vida, o outro não se esgota para ela. Então vai depender. Eu tenho que ver se a problematização está no ato de separar, porque isso ainda é um problema e tabu pra gente. Ou se está em alguma coisa que eu acho que eu fiz. Ah, eu acho que fulano me traiu, sei lá, ou separou de mim porque eu não... Eu acho que é porque ele arrumou a outra pessoa que faz sexo melhor do que eu. Cara, sexo, tenha 100% de certeza que é um problema pra você. Mesmo se você der até a sua orelha. Se você fizer tudo, é um problema. Porque quem faz tudo e quem não faz nada tem o mesmo problema. Não tem individuação em relação à sexualidade. Porque individuação é você saber como você
exerce, trabalha a sua sexualidade, né? O seu ato de estar com o outro, né? De fazer o ato sexual. E isso exige autoconhecimento. Então vai depender do que é um problema na separação. E aí essa coisa a gente vai ter que pensar, né? O que é. Por isso que eu falo, gente, a maior parte do processo de autoconhecimento, eu juro por Deus, é filosofia. É entender, é o problematizar e desproblematizar, que é arrumar a solução, é refletir. E aí quando você reflete, você organiza, aí você soluciona. É igual, vou pegar aqui, é igual meu pai consertando o secador de cabelo. Tava lá o problema, ele resolveu aqui, porque ele viu aqui e foi pensando como funcionava, nananana. Aí ele fez aqui e a coisa funcionou. Mas começa aqui. Quando eu crio a problematização aqui, filosofo, vou buscar, vou mastigar o tempo que eu falei pra vocês, tá? De você entender, porque você vai ter que ter várias faces para olhar para aquela questão. A agressividade tem várias faces, várias situações. É um processo você trabalhar com isso. Tem várias formas, você tem que achar a tua forma, tem várias questões aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois que você fizer isso, aí aquilo vai serenar em você. Não vai ser mais um problema. Aquilo vai se tornar uma solução. E aí você, então, nos seus atos, em atitudes, em comportamentos, você se torna a sua solução. Você se torna o seu eu, aquilo que você metabolizou. Mas você precisa filosofar. Filosofar é muito importante. Filosofar é o que eu faço aqui em todos os posts com vocês. Eu pego um tema, que pra mim sempre foi um problema, né? Que é, eu já ouvi isso há muito tempo. Você tem que ligar pro outro, você não faz não sei o quê, você faz mimimi, porque você é fria, porque você é quente, porque você não sei o quê. Enche a porra do meu saco, até o dia que se relacionar com o outro, se tornou uma porcaria de um problema pra mim. E aí eu comecei a pensar. E aí eu comecei a refletir, buscar, estudar. E isso foi um processo, tá, gente? Eu não achei isso em um livrinho, em uma coisa que eu ouvi. Eu comecei a pensar. Aí eu consegui enxergar isso que eu falei pra vocês, né? E que eu já tinha lido em outros lugares, mas aquilo se tornou, aquilo foi criando raiz em mim porque eu fui me conectando com aquilo, fui pensando, fui criando. E aí aquilo foi criando um sentido. O que eu tô falando pra vocês, várias outras pessoas também já falaram. Por exemplo, de se relacionar com outro. Mas a gente só entende, só cria um problema, né? Só cria uma solução quando aquilo é um problema real pra gente. A gente pode chegar na mesma conclusão do que o outro, mas se eu não problematizar, aquela solução que o outro dá não funciona pra mim. Então, eu tenho que aprender a criar problemas, aprender a achar os meus problemas. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado.